Esse vídeo aqui ele é mais de análise militar, ok? Análise das crises militares em curso e antevendo aí um escopo da análise para as próximas, pelo menos 2 décadas. Vamos lá, o cenário global contemporâneo do nosso mundo aqui, terrestre, terráqueo, né, do nosso planeta, ele vem se caracterizando, sobretudo no século XXI, por uma crescente complexidade e uma volatilidade. Está muito instável, né? Em função de uma desglobalização. Hoje já se fala em regionalização. Os Estados Unidos ele abandonou, pelo menos temporariamente, o projeto globalista em curso, partindo aí para um protecionismo, uma série de pautas nacionalistas, até de direita, até de extremo direita, né? Veja, o mundo vem passando por crises demográficas constantes. Inclusive, pretendo abordar assim também, num outro vídeo, talvez, a questão da crise demográfica brasileira. Nós vamos ter que pensar nisso em função desses problemas que nós estamos tendo aí na previdência, né, dos nossos idosos, né? E também é pouca natalidade. Também, talvez, não sei se tem influência também do Covid na queda da natalidade brasileira, o que significa o quê? Um envelhecimento da população no momento em que a Previdência está em crise, né? Então são problemas aí econômicos, sociais, de várias tendências, né? Essas dinâmicas potencializam conflitos armados em diversas regiões do mundo. Bom, então assim, nós podemos dizer que tem, nas próximas 2 décadas aí, vamos tentar fazer uma projeção aqui. Veja, como é que essas crises vão se dar, aonde elas estão se dando, elas podem derivar para conflitos secundários, podem escalar-se em uma violência interna, ela pode se estender a uma violência externa. Por exemplo, você tem o processo da guerra civil interna e o problema da guerra externa, né, entre países, entre nações, entre povos. Isso depende muito das lideranças globais, né, dos nossos tempos. Então vamos lá. Vamos começar falando aqui sobre a instabilidade no Paquistão. Veja, então existe essa crise potencial que ocorre aí no Paquistão. Há um risco de desestabilização ali que pode se propagar para o Afeganistão e, naturalmente, para a Índia. Veja, ali é uma costura feita pelo Império Britânico, ainda quando dava as cartas, hein? Veja, a Índia havia sido colônia do Império Britânico. Quem libertou a Índia foi o Mahatma Gandhi. Mahatma quer dizer grande, né? Grande alma. Mahatma Gandhi, Mohandas Gandhi, né, que foi digamos, o indivíduo que liderou o processo de descolonização, né, e que reassumiu a função da Índia como um país nacional, como um país soberano, né? E só restou ao colonizador deixar o governo da Índia, mas ainda há muita influência ali na Índia. E então houve aquela divisão, né? Então não foi possível manter aí os conflitos, inclusive étnico-religiosos, principalmente por conta do hinduísmo e do islamismo, né? O Paquistão é muito mais muçulmano do que a própria Índia, apesar que a Índia tem uma grande quantidade de pessoas também muçulmanas, né? E depois o Paquistão, por sua vez, acabou se dividindo com o Bangladesh, né? O local que vem tendo aí um grande processo de desenvolvimento fabril, um pouco no bojo da pujança econômica, industrial e produtiva chinesa, né? O governo paquistanês vem enfrentando aí fragilidades estruturais desde pelo menos 2009 e ele se mantém funcional por meio do apoio externo, principalmente de potências como a China, hein? Os Estados Unidos e, paradoxalmente, a própria Índia, né? Apesar das disputas, têm negócios em comum, né? Isso faz parte da complexidade do nosso mundo, né? Veja, é um país que tem bomba atômica, o Paquistão, como a Índia também tem a bomba atômica. Aliás, tem um filme muito interessante que mostra como é que os indianos conseguiram
construir a bomba atômica. Depois eu vou lembrar o nome desse filme. Veja, então a China ela considera o Paquistão um aliado estratégico dela, sobretudo por conta do seu projeto comercial e logístico, do Cinturão e Rota, né, que é um projeto de rotas, de vias, de comércios, de portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, né? E também como um contrapeso aí à influência indiana. Há uma certa disputa, né, da China com a Índia, apesar que são membros dos BRICS, né? Contudo, aí, a ascensão do Talibã no Paquistão, o chamado Talibã paquistanês, que é vinculado até um certo ponto ao Talibã afegão, representa uma ameaça, né? Para quem? Bom, embora esse grupo não tenha capacidade para assumir o controle do país, ele desencadeia um conflito lá no Paquistão, desgastando aí a já fragilizada governança paquistanesa. Então, a situação é agravada, sobretudo pelos problemas de fronteira, né? Ataques nas fronteiras, né? Briga, uma pessoa briga com a outra ali, né? Por causa de terra, por causa de um rio, por causa de uma mina, enfim, por algum interesse, né? Os ataques fronteiriços do Talibã afegão. Veja, você sabe que a OTAN ela abandonou uma enorme quantidade de equipamentos militares no Afeganistão, quando o Biden decidiu tirar os Estados Unidos daquele atoleiro, né? E deixou lá muitas armas, muitos víveres, muitos suprimentos, carros, jipes, tanques, munições, né? Bom, então o que acontece? Essa quantidade toda aí de tecnologia armamentista acaba na mão de grupos insurgentes, né? Se tiver um colapso lá no Paquistão, vai gerar fluxos massivos de refugiados. Isso sempre acontece, né? Impactando a própria Índia. Então a Índia também ela não tem interesse em entrar em conflito com o Paquistão, né? Mas as tensões religiosas aí já são de várias décadas, né? Vem desde a época do Gandhi, né? Essa onda migratória aí, por exemplo, no caso de uma instabilidade maior nas fronteiras, pode desestabilizar e causar mais conflitos no norte da Índia, criando um arco de instabilidade ali na fronteira, né? E também na região leste, que é próximo a Bangladesh. O fato de ambos os países, Índia e Paquistão, terem armas nucleares, né, bombas nucleares, leva o conflito para um nível pré-catastrófico, né? Ao mesmo tempo, existe uma instabilidade também em Mianmar, né, agravada aí por conflitos étnicos e desastres naturais, amplificando aí os problemas regionais afetando o sudeste da Ásia. Quem menos tem interesse nisso daí é a China, pois ela se coloca sempre como o país do meio, o país mediador, o país que quer levar produtividade, comércio, desenvolvimento, trabalho, emprego para onde for possível, né? Bom, então, será que é plausível prever aí um aumento do conflito? Veja, o Paquistão, embora ele tenha armas nucleares, ele tem uma certa fragilidade, ele está sujeito à influência de grupos insurgentes, né, inclusive insuflados pelo próprio Talibã afegão. Então você vê que há uma complexidade geopolítica na região, né? Existe aí uma cooperação, vamos dizer, meio informal entre China, Índia e Estados Unidos para evitar o colapso, né? E sugere aí que medidas preventivas podem talvez adiar, mitigar talvez, mas não eliminar aí os problemas, não totalmente, né? Mas vamos esperar que as pessoas finalmente tenham sensatez, né? E consigam se entender, né? Um outro conflito é no Cáucaso, né? Região lá da Federação Russa. O Azerbaijão contra a Armênia. Então você tem uma escalada aí no Cáucaso com o Azerbaijão, onde vivem os azeris. Ele é apoiado pela Turquia. Ele é um país tem uma certa ligação étnica muito forte com a Turquia, né, com os turcos. E aí intensificam suas ações contra a Armênia. Veja, a Armênia já viveu um genocídio, né, causado aí pela invasão turca, né? Isso não foi no começo do século XX. O conflito em torno da cidade de Nagorno-Karabakh, a região de Nagorno-Karabakh, é um ponto de tensão.
é agravado aí pelo abandono da Armênia, ou ela se diz abandonada, por aliados tradicionais, como a Rússia, por exemplo, porque na verdade a Rússia ela busca evitar atritos com a Turquia, né? Então veja a complexidade da geopolítica, né? A Armênia também às vezes dá uma pinóia para a Rússia, né? Ela fica isolada, aí ela busca apoio na França, cuja influência na região é insuficiente para contrabalançar a pressão azeri turca, Azerbaijão e Turquia. Então a projeção sugere que o Azerbaijão pode tentar anexar territórios armênios na parte mais ocidental, e isso vai reduzir ainda mais o território armênio. Um cenário, digamos, onde a guerra da Ucrânia já não seja mais tão importante, poderia levar a uma cooperação entre a França e a Rússia para conter o avanço, a expansão turca. Isso gera aí uma certa dificuldade aí, né, por conta da proximidade aí do Mediterrâneo Oriental, o canal de Suez acaba entrando nessa conta aí também. Veja, essa cooperação aí é improvável no contexto atual, né? Ficaria dependendo da Rússia não ter mais que dar toda a sua atenção à guerra da Ucrânia e poderia dar mais atenção ao problema da Armênia, ao problema do próprio Azerbaijão, ao problema da Turquia, né? Você vê como as alianças geopolíticas são muito fluídas, né? Veja, a Turquia, apesar de uma posição estratégica, que a Turquia ela é sui generis, porque ela tanto fica no sul, como no norte, como no oeste e como no leste, né? Ela, ela, ela não é Europa, ela não é Ásia, né? Ela não é norte, nem ela não é sul. E assim, a Turquia ela enfrenta uma pressão internacional também considerável, né? Bom, então vamos assim ver qual é a possibilidade disso aí escalar, né? Eu vou escalar uma possibilidade mais ou menos moderada à média, vamos dizer assim, né? Veja, existe uma rivalidade ali no Cáucaso, existe uma influência turca sobre o Azerbaijão, existe a possibilidade de uma cooperação França-Rússia. Aliás, o Vladimir Putin falou alguma coisa sobre a França essa semana, né? Falando assim, qual é a vantagem da França? Que vantagem ela teria em entrar numa guerra contra a Rússia? É uma pergunta que se deve fazer, né? Porque não haveria nenhuma vantagem para a França entrar numa guerra contra a Rússia. Pelo contrário, a França deveria dar o exemplo na Europa de acabar com essa insensatez de ficar com essa russofobia, alimentando essa russofobia, que isso não leva a nada, né? Então, na possibilidade de um cenário pós-Ucrânia, a gente poderia ter aí possivelmente uma cooperação franco-russa que levasse a alguma diminuição das tensões no Cáucaso, na região da Armênia e do Azerbaijão. Bom, um terceiro ponto aí de crise no mundo é a fronteira México-Estados Unidos. Essa aqui está mais próxima aqui do Brasil, né? Veja, uma crise que envolve o México e o sul dos Estados Unidos. Veja, você tem ali uma escalada de violência por conta do tráfico de drogas, os cartéis mexicanos que fazem o transporte da droga para dentro dos Estados Unidos. Você vê que a droga, uma vez que ela é transportada para dentro dos Estados Unidos, praticamente não se fala mais nesse assunto, não se fala em cartéis norte-americanos, né, no consumo da droga nos Estados Unidos. Claro que o governo tem se preocupado muito com isso lá, né? Principalmente da questão do fentanil, né? Mas assim, o problema sempre é o cartel mexicano, o cartel colombiano, o cartel peruano, o cartel boliviano, tal. Mas pouco se fala no cartel, no mais poderoso de todos, que é a própria DEA, né? Que cumpre o papel midiático de combater o tráfico de drogas, né? Mas na verdade ela controla o tráfico de drogas, né? Mantém o equilíbrio, vamos dizer, e o negócio fluindo. E tem o problema da lavagem de dinheiro, no Santander, no HSBC, no Citibank, eu fiz vídeos só sobre esse tema, né? Veja, algumas áreas do México, você não tem governo, né? Elas operam fora do controle do Estado. Grupos criminosos estão muito bem equipados, né? E quem é que tão bem equipa esses grupos, né? Estão mais equipados que as forças de segurança do próprio Estado mexicano. A incapacidade de conter o tráfico de drogas, especialmente o fentanil, intensifica a criminalidade dentro dos Estados Unidos. E, veja, apesar disso, a demanda por entorpecentes
permanece crescente nos Estados Unidos, né? Apesar de todas as campanhas que eles fazem, né? Então, a raiz do problema estaria em fatores culturais internos dos Estados Unidos. Veja, existe também a glorificação do crime. Veja quantos filmes a gente assiste onde o criminoso é justamente a figura mais interessante do filme. Geralmente é o cara mais inteligente, mais articulado, mais hábil, sabe? Geralmente é um hacker, geralmente é um atirador de elite, sabe lutar Kung Fu, fala várias línguas, tem passaporte para qualquer lugar, tem armas especiais, enfim, o criminoso é um cara. Você fica assistindo o filme e fala, pô, esse cara aí tem uma vida, né? Assim, glorificação do crime nos filmes. Hollywood vende isso, né? E ao mesmo tempo se glorifica o consumo das drogas. Em tantos filmes, né? Então você tem aí uma política cultural que combate a droga e ao mesmo tempo a mistifica, né? Vamos dizer, a glorifica, né? Então é uma questão muito complicada, né? O problema aí é que esses cartéis aí, eles podem se expandir e vêm se expandindo e podem se expandir, que é isso que o Trump se propõe a combater, né? A expulsar os imigrantes ilegais e até alguns legais, né? Que aí não é legal, hein? Se expulsar o imigrante que é legal, né? Que está com o documento em ordem, pô, aí é complicado. E mandar lá para aquela presa, para o Secote lá lá de El Salvador, né? Do Bukele, né? Bom, e aí então, como é que faz se os cartéis se expandem para o território americano? Você vai ter um aumento de atentados, você vai ter tiroteio, você vai ter execuções públicas, você vai ter guerra de gangue, enfim, tudo aquilo que você já tem nas periferias de todas as cidades dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não é a maravilha que se imagina que é, né? Nem todo mundo vive no bairro bom, né? No bairro que tem tudo, né? Tem os bairros periféricos, tem o Bronx, tem o Harlem, né? Tem o Vale do Mississippi ali, que tem uma porção de cidades que empobreceram com a saída das fábricas, com a saída das indústrias. Tem a zona da ferrugem, que o Trump diz que vai recuperar tudo aquilo lá, que vai trazer de volta a Ford, a Chrysler, a Chevrolet, enfim, vamos ver, né? Bom, as opções dos Estados Unidos incluem intervenções militares no México. Bom, isso aí enfrentaria uma certa resistência internacional, né? Na verdade, ele brada, ele fala que vai fazer isso, que vai invadir, que vai tomar o México. Bom, precisaria sim de fazer reformas legais drásticas, por exemplo, parecidas com a que o Bukele fez em El Salvador, né? E você teria que criminalizar também os usuários. Há quem defenda que o usuário de droga é um criminoso, né? Veja, eu acho que o narcotraficante, o indivíduo que trafica drogas, é evidentemente um criminoso, né? Agora, o usuário de droga, ele é o cara que está na. Sabe, ele cria a demanda da droga. Então, ele é um elemento também, vamos dizer, que ele é conivente com o crime. Eu acho que ele comete um crime mais contra a própria saúde dele, né? E acaba vivendo também de uma forma perigosa, né? Então, eu não penso em criminalizar o usuário, mas há quem defenda que você tem que criminalizar o usuário, o traficante, o narcotraficante, o cartel, né? Enfim, é complicado, né? Porque, por exemplo, existe também aquela análise de, não, mas e o álcool, e a bebida, e a cachaça, e o uísque, hein? Não, isso daí faz parte da civilização ocidental, faz parte da nossa formação, né? Já se tomava vinho nas catacumbas, né? Já se tomava bebidas fermentadas e destiladas há milhares e milhares de anos na Mesopotâmia e no Egito, e etc. Poxa, mas aí. Então também vou poder argumentar assim, sim, mas o índio, o nativo, ele sempre consumiu cannabis sativa, inclusive em partes da Ásia, da África negra. Por exemplo, no cachimbo lá do Touro Sentado, nos Estados Unidos, tinha cannabis sativa lá, além do próprio tabaco, né? Porque essas coisas vieram também de culturas nativas, uso de tabaco, de cannabis sativa. E nos Estados Unidos tem a igreja do peyote, né, que usa lá o cacto para fazer a beberagem que vai te levar aí para o sétimo céu, ou então para o sétimo círculo do inferno, né? Aqui no Brasil tem a ayahuasca, né, começou lá no Acre, né, depois veio para o Rio de Janeiro, e hoje você tem a União do Vegetal, as pessoas tomam essa beberagem, né, para você ter acesso aí ao mundo do invisível, né? Pô, então assim, eu acho que essa questão é muito complexa, né? Essa questão das drogas. Veja aí as companhias das Índias, né? Que iam buscar especiarias,
né? Ou levar, fazer trocas das Índias Orientais, das Índias Ocidentais, a quantidade de droga que se consumia e que se transportava, sempre existiu tráficos de drogas lícitas e ilícitas. Essa que é a real, né? Então, precisaria ter uma grande discussão, um grande debate, né? Porque eu acho que existe o problema do crime, da criminalidade, né? Que a droga ela destrói o sistema nervoso de um indivíduo, né? Por exemplo, a cocaína, por exemplo, o indivíduo fica, ele vira um robô, vira uma máquina, né? O indivíduo sobe pelas paredes, né? Estão entendendo? Então, assim, precisaria se investigar muito a fundo os efeitos, as consequências, a questão do crime, a questão do usuário, né? Precisaria dar nome aos bois aí para poder agir de uma forma, porque para mim é evidente que o combate ao tráfico de drogas não funciona, né? Precisaria ter uma outra solução, né? E se você demora muito em agir, aquele negócio vai crescendo, né? Porque as pessoas também não têm. O cara vai viver do quê? Pegar na enxada, o indivíduo não vai. Ele quer ir para a cidade, né? Então é complicado, vai corroendo aí a integridade territorial, profissional. A fronteira sul-americana vai ficando cada vez mais instável e vai ter que forçar aí as coisas, vai ter que tomar decisões extremas, né? Que é o que o Trump está se propondo a fazer, né? Então, dado o avanço aí do crime organizado no México e a persistência da demanda por drogas nos Estados Unidos, sabe, e o gosto aí do estadunidense pelo uso de drogas, né? Veja, você precisa aí de ter uma política eficaz, né, e um grande debate entre neurologistas, entre biólogos, entre especialistas, entre médicos, entre políticos, né, para que você possa conter essa escalada e oferecer coisas mais plausíveis às populações, né? Por exemplo, imagina aquele problema do desemprego no México também, né? Por exemplo, você expulsa o imigrante, inclusive os legais, né? Você expulsa lá dos Estados Unidos, ele vai ficar desempregado lá no México, e ao mesmo tempo você não quer mais comprar o carro feito no México, porque você quer proteger o comércio interno e a produção interna dentro dos Estados Unidos. Quer dizer, você vai criar mais instabilidade dentro do México. Você vai ter que se preocupar com isso também, Trump, né? Bom, e vou falar um pouquinho do Brasil também, talvez para terminar o vídeo. Veja, no Brasil você tem uma crise aí, causada principalmente por uma polarização política, né? E uma desagregação institucional. Vocês vejam aí o problema do INSS, hein? Uma desagregação social por conta aí da desigualdade extrema que o Brasil está chegando agora, né? E você também está tendo uma perda do controle estatal sobre territórios, né? A pessoa fala que o Estado é inchado, que o Estado é gigante, é hipertrofiado, existe um gigantismo estatal. Será? Eu acho que o Estado, se ele fosse gigante, ele seria eficaz, né? Não, mas ele é gigante, mas ele está atolado, ele é ineficiente. Ele não tem o controle aí sobre as periferias, né? Existe aí um problema também do combate ao crime, causar muitas perdas, inclusive as chamadas efeitos colaterais, né? As perdas aí que tem nas comunidades, nas favelas e tal, né? E ao mesmo tempo você tem essa coisa da exaltação também do bandido, né? Que acaba sendo um estímulo indireto à criminalidade, por parte das próprias autoridades, né? Ou então é conivente, ou é ausente, ou não resolve, né? Então você veja aí, problemas como regiões como o Rio de Janeiro, o Norte e o Nordeste enfrentam um agravamento da violência. Cidades como o Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador, sabe, partes dessas cidades são ingovernáveis, né? E o Estado ele é inativo, né? E se você tem posturas ideológicas que protegem criminosos, intensifica o problema. Por exemplo, quando passa um camburão aí com 10 viaturas para levar um condenado, sabe? Parece que está levando quem? O rei do planeta Plutão para, sabe? Para a rua, muda o semáforo, sabe? Você tem que dar caminho, espaço para passar um criminoso importante. O que é isso? Sabe? A que ponto nós chegamos, né? Veja, esse problema da criminalidade, ele chega a deslocar pessoas migram, se deslocam, né?
por causa de estar num local que não dá mais para você viver ali, fica difícil. Você tem migrações internas significativas no Brasil. Populações do norte, do nordeste, do Rio de Janeiro se desloca para o interior. O cara vai, não vou mais morar nessa cidade, vou para o interior de São Paulo, vou para o Paraná, vou para Santa Catarina. Veja, mas essas regiões, muitas vezes, veja, a menos que você tenha recursos, né, para se deslocar e para começar uma vida nova num outro local, né? Muitas vezes você vai para uma região que não tem uma infraestrutura para absorver um fluxo maior de imigrantes, né? Tem o problema do custo de vida, escassez hídrica, problema da água. Não é? No Brasil não tem água para todo mundo, né? Muita gente ainda usa o ribeirão, o poço, né? O problema da sobrecarga urbana, né? Das cidades inchadas e das periferias inchadas. Então a criminalidade ela é alimentada pela pobreza também, pela exclusão social, pelo problema da concentração de renda, por conta desse modelo neoliberal que é uma desgraça, que tá fracassando, né? E você tem uma desorganização social, criando aí um ciclo de deterioração. Então é muito importante você ter pessoas realmente capazes de debater esses assuntos em profundidade, tanto no plano local, regional, local, estadual, regional e nacional, né? Vai desde o âmbito ali do vilarejo até o âmbito das fronteiras do Brasil como um todo, né? É preciso entender profundamente como é que funciona o crime organizado, né? E por que o Estado é tão frágil em tantas regiões do Brasil, porque você não tem uma política pública eficaz, né? E você corre o risco aí da desagregação social constante e que pode, inclusive, aumentar. Quer dizer, o problema ainda tem um potencial, né, de crescimento que é muito preocupante, né? Então, acho que a gente abordou aí várias questões. Teria ainda que falar sobre as crises que a África enfrenta. Veja, o conflito da Síria, que tem um risco lá de espalhamento para o Iraque, né? Assim, são essas crises que eu quis trazer para o canal. E essa semana eu devo ter uma live na sexta-feira, às 9 horas da noite. Mas eu trago maiores detalhes para vocês depois. Nós vamos falar basicamente sobre a geopolítica do Brasil no cenário nacional e internacional, e também na América Latina. Então é um tema aí, precisa ter bastante pesquisa prévia para a gente poder trazer informações boas para vocês, bem explicadas, de maneira clara, concisa, sucinta e que aponte também as possibilidades da gente jogar uma luz aí no fim do túnel, né? Para nós, para o nosso povo, para o nosso país, que é o mais importante, né? Pessoal, então muito obrigado a todos aí. Chegando até aqui, você já dá um like no vídeo, verifique se você está seguindo o canal Luz no Fim do Túnel. Se você não tiver, já segue o nosso canal e traz aqui um seguidor neste 19 de maio, uma segunda-feira aqui na capital paulista. Muito obrigado aí pela sua presença, pelos seus valiosos comentários. Agradeço aí a todos os nossos seguidores, os nossos apoiadores. Aí na descrição do vídeo você também encontra o nosso Pix, canal Luz no Fim do Túnel, canal da mídia alternativa, da mídia independente, canal de livre expressão e de comunicação. Obrigado a todos, até a próxima!